Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje daremos sequência à nossa leitura da Bíblia inteira em um ano. Já estamos no dia 104 e vamos seguir a partir de Josué 10, que diz o seguinte: O dia em que o sol parou. Sucedeu que Adonisedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué tinha conquistado Ai e a tinha destruído totalmente, fazendo com Ai, seu rei, o que fizera com Jericó e seu rei, e que o povo de Gibeon tinha feito a paz com Israel e estava vivendo no meio deles. Ele e o seu povo ficaram com muito medo, pois Gibeon era tão importante como uma cidade governada por um rei. Era maior do que Ai e todos os seus homens eram bons guerreiros. Por isso, Adonisedeque, rei de Jerusalém, fez o seguinte apelo a Oão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, a Jáfia, rei de Lax, e a Debir, rei de Eglon. Venham para cá e ajudem-me a atacar Gibeon, pois ela fez a paz com Josué e com os israelitas. Então, os 5 reis dos amorreus, os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Lax e de Eglon, reuniram-se e vieram com todos os seus exércitos. Cercaram Gibeon e a atacaram. Os gibeonitas enviaram esta mensagem a Josué, no acampamento de Gilgal: Não abandone os seus servos, venha depressa, salve-nos, ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com seus melhores guerreiros, e disse o Senhor a Josué: Não tenha medo desses reis, eu os entregarei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Depois de uma noite inteira de marcha desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel e lhes impôs grande derrota em Gibeon. Os israelitas os perseguiram na subida para Bet-Horon e os mataram por todo o caminho até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiam de Israel na descida de Bet-Horon para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo, que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor, na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou com todo Israel ao acampamento de Gilgal. Os 5 reis amorreus são mortos. Os 5 reis fugiram e se esconderam na caverna de Maquedá. Avisaram a Josué que eles tinham sido achados numa caverna em Maquedá. Disse ele: Rolem grandes pedras até a entrada da caverna e deixem ali alguns homens de guarda. Mas não se detenham, persigam os inimigos, ataquem-nos pela retaguarda e não os deixem chegar às suas cidades, pois o Senhor, o seu Deus, os entregou em suas mãos. Assim, Josué e os israelitas os derrotaram por completo, quase exterminando-os. Mas alguns conseguiram escapar e se refugiaram em suas cidades fortificadas. O exército inteiro voltou, então, em segurança a Josué, ao acampamento de Maquedá, e, depois disso, ninguém mais ousou abrir a boca para provocar os israelitas. Então disse Josué: Abram a entrada da caverna e tragam-me aqueles 5 reis. Os 5 reis foram tirados da caverna. Eram os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Lax e de Eglon. Quando os levaram a Josué, ele convocou todos os homens de Israel e disse aos comandantes do exército que o tinham acompanhado: Venham aqui, ponham o pé no pescoço destes reis. E eles obedeceram. Disse-lhes Josué: Não tenham medo, não desanimem, sejam fortes e corajosos. É isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem que combater. Depois Josué matou os reis e mandou pendurá-los em 5 árvores, onde ficaram até a tarde. Ao pôr do sol, sob as ordens de Josué, eles foram tirados das árvores e jogados na caverna onde haviam se escondido. Na entrada da caverna colocaram grandes pedras, que lá estão até hoje. Naquele dia, Josué tomou Maquedá, atacou a cidade, matou seu rei à espada e exterminou todos os que nela viviam, sem deixar sobreviventes.
e fez com o rei de Maquedá o que tinha feito com o rei de Jericó. A conquista das cidades do sul. Então Josué e todo Israel com ele avançou de Maquedá para Líbina e atacou. O Senhor entregou também aquela cidade e seu rei nas mãos dos israelitas. Josué atacou a cidade e matou à espada todos os que nela viviam, sem deixar nenhum sobrevivente ali. E fez com o seu rei o que fizera com o rei de Jericó. Depois Josué e todo Israel com ele avançou de Líbina para Laques, cercou-a e a atacou. O Senhor entregou Laques nas mãos dos israelitas, e Josué tomou-a no dia seguinte. Atacou a cidade e matou à espada todos os que nela viviam, como tinha feito com Líbina. Nesse meio tempo, Orão, rei de Gezer, fora socorrer Laques, mas Josué o derrotou, a ele e ao seu exército, sem deixar sobrevivente algum. Josué e todo Israel com ele avançou de Laques para Eglon, cercou-a e a atacou. Eles a conquistaram naquele mesmo dia, feriram na espada e exterminaram os que nela viviam, como tinham feito com Laques. Então Josué e todo Israel com ele foi de Eglon para Hebron e a atacou. Tomaram a cidade e a feriram à espada, como também o seu rei, os seus povoados e todos os que nela viviam, sem deixar sobrevivente algum. Destruíram totalmente a cidade e todos os que nela viviam, como tinham feito com Eglon. Depois Josué e todo Israel com ele voltou e atacou Debir. Tomaram a cidade, seu rei e seus povoados, e os mataram à espada. Exterminaram os que nela viviam, sem deixar sobrevivente algum. Fizeram com Debir e seu rei o que tinham feito com Líbina e seu rei e com Hebron. Assim Josué conquistou a região toda, incluindo a Serra Central, Negueb, a Cefelá e as vertentes, e derrotou todos os seus reis, sem deixar sobrevivente algum. Exterminou tudo que respirava, conforme o Senhor, o Deus de Israel, tinha ordenado. Josué os derrotou desde Cades Barneia até Gaza, e toda a região de Gósen, e de lá até Gibeon. Também subjugou todos esses reis e conquistou suas terras numa única campanha, pois o Senhor, o Deus de Israel, lutou por Israel. Então Josué retornou com todo Israel ao acampamento em Gilgal. Lucas 16, versículos 19 em diante. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu ou do seu lado para o nosso não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, mandas Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Lucas 17. Jesus disse aos seus discípulos: É inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: Estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor: Aumenta nossa fé.
Ele respondeu: Se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Qual de vocês que, tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo: Venha agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá: Prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me, enquanto como e bebo. Depois disso você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer: Somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Salmo 83. Ó Deus, não te emudeças, não fiques em silêncio, nem te detenhas, ó Deus. Vê como se agitam os teus inimigos, como os teus adversários te desafiam de cabeça erguida. Com astúcia conspiram contra o teu povo, tramam contra aqueles que são teu tesouro. Eles dizem: Venham, vamos destruí-los como nação, para que o nome de Israel não seja mais lembrado. Com o seu propósito tramam juntos, é contra ti que fazem acordo. As tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gebal, Amon e Amaleque, a Filístia, com os habitantes de Tiro. Até a Síria aliou-se a eles, e trouxe força aos descendentes de Ló. Trata-os como trataste Midian, como trataste Cícera e Jabim no rio Quizon, os quais morreram em Endor, e se tornaram esterco para a terra. Faze com seus nobres o que fizestes com Oreb e Zeeb, e com todos os seus príncipes o que fizeste com Zeba e Zalmuna, que disseram: Vamos apossar-nos das pastagens de Deus. Faze-os como folhas secas levadas no redemoinho. Ó meu Deus, como palha ao vento. Assim como o fogo consome a floresta e as chamas incendeiam os montes, persegue-os com teu vendaval e aterroriza-os com a tua tempestade. Cobre-lhes de vergonha o rosto, até que busquem o teu nome, Senhor. Sejam eles humilhados e aterrorizados para sempre, pereçam em completa desgraça. Saibam eles que tu, cujo nome é o Senhor, somente tu, és o Altíssimo sobre toda a terra. Provérbios 13, versículo 4. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Bom, pessoal, terminamos aqui a nossa leitura de hoje, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like e compartilhem esse vídeo com outras pessoas que vocês gostariam que conhecessem a palavra também. Se ainda não é inscrito, se inscreve para acompanhar os próximos vídeos e fiquem com Deus. Até a próxima!